Olá, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para esse estudo da doutrina espírita, tendo por base a obra da irmã Joana de Ângeles, espírito que tem nos ajudado bastante nas reflexões do nosso dia a dia, trazendo para a gente informações importantes que têm colaborado bastante, não é, meus irmãos? Com as reflexões que a gente tem que fazer, a necessidade nossa de rever comportamento, procedimentos. E é muito bom poder parar um minutinho em meio a tanta agitação para a gente pensar nessas mensagens que, além de consoladoras, são também muito assertivas para a nossa vida. Joana traz para a gente hoje o título Escolhos na Tarefa do Bem, né? Esses seriam os obstáculos para a tarefa do bem. Ela vai levantar aqui a excitação que o mundo físico, que as pessoas impõem a nós, mas também vai falar das dificuldades internas nossas, de superar essas dificuldades e nos fortalecer no trabalho do bem de nós próprios, primeiramente, em favor do outro, e assim, nessa busca incessante do aprimoramento espiritual. Lembrando que essa é a lição de número 27, o livro tem 30, então a gente logo vai estar concluindo esta obra. A próxima obra a ser estudada, intitulada Espírito e Vida, também uma obra ditada pelo Espírito Joana, psicografada por Divaldo Pereira Franco. É um outro livro que tem características assim como esse, de trazer essas mensagens pequenas, com teor grande de informação, de reflexão, com assuntos do cotidiano. Nessa mensagem de hoje, meus irmãos, a gente vai poder parar um pouquinho para pensar sobre a influência que as pessoas têm na nossa vida, sobre como que a gente às vezes se deixa conduzir por outras ideias, por outros pensamentos, mesmo não sendo essas as nossas ideias principais, a gente acaba se deixando levar por tudo, né? Então, que Jesus possa nos inspirar, possa amparar a cada um de nós, que o Mestre amado esteja junto de você, no seu coração, presente aí no seu lar, perto das pessoas que você ama, e que essa noite de estudo seja, acima de tudo, uma noite de reflexão, de afeto, de envolvimento, que possamos, unidos num só pensamento, aprendermos juntos sobre essas lições importantes para nós. Joana começa o título desse estudo falando que em qualquer atividade da vida física, nós estamos o tempo todo sofrendo as influências do mundo ao nosso redor. Ela coloca que a gente se movimenta muito desatento dos nossos valores morais, daquilo que nós realmente acreditamos, daquilo que a gente sabe que às vezes que é o certo, e que nessa da gente se comportar com desatenção, a gente acaba por desalinhar as nossas emoções, nos envolvendo com conflitos emocionais de toda ordem, nos envolvendo com angústias, com dificuldades de compreender certas lições que a vida nos traz, de compreender certos fatos que nos ocorrem, e uma sensação muito grande de desgaste, de que a gente está se debatendo sem resultado, de que a gente não consegue achar o caminho certo. São tantas essas questões nesse sentido e de grande dificuldade que a gente acaba sem saber muito como se movimentar no dia a dia. E ela aproveita desse tema para dizer para a gente assim, que é preciso, acima de tudo, muita vigilância, porque suscetíveis que somos dos estímulos externos, nós precisamos vigiar. A nossa essência divina, ela precisa estar zelada, cuidada por nós, para que a gente não se perca nos emaranhados
tentadores do mundo cotidiano. Ela começa assim, em qualquer atividade referente ao bem pessoal da sociedade e do planeta, a mesma encontra uma realização natural, a mesma encontra uma reação natural nas criaturas apegadas ao imediatismo e à matéria. Destituídas ou bloqueadas na área da sensibilidade, acreditam equivocadamente que a existência humana tem como finalidade primordial a fruição do prazer, dos sentidos, mediante os quais o tempo corre sobre os trilhos do trem da alegria, propiciando venturas e encantos que não devem parar. Então ela está colocando aqui que quando nós encarnamos, a nossa proposta é sempre do progresso espiritual. A gente já renasce, meus irmãos, com esse propósito íntimo de aproveitar as oportunidades que a vida e as experiências daquela encarnação vão trazer para a gente avançar naqueles aspectos que nós mesmos concluímos que precisa de uma reformulação, que precisa de uma reorganização. Nenhum de nós vence uma etapa reencarnatória e começa uma outra etapa sem darmos conta de que a vida, ela, com tudo que ela nos apresenta, tem coisas que a gente conseguiu aprender, tem coisas que a gente consegue já ter organização, sentido, e a gente também consegue perceber que tem outras que não, que a gente passou pela vida e a gente nem se deu conta de tantas coisas que nós deveríamos ter aprendido e que a gente não aprendeu. Então ficou assim muito perdido para nós algumas experiências, algumas informações que nós deveríamos ter aproveitado. E isso acontece numa visão muito racional nossa mesmo de vida física. Quantas coisas que nós vivemos nessa vida e que a gente fala assim, puxa vida, eu deveria naquele momento em que eu vivi essa situação ter me mantido firme naquela tarefa, ter aberto mão daquele ponto de vista, eu deveria não ter feito aquilo que eu fiz, eu deveria ter dado um passo atrás. A gente mesmo consegue entender, quando a gente passa por determinadas experiências e situações, que se a nossa conduta tivesse sido outra, a gente teria tido um resultado melhor ao final da experiência. Por outro lado também, aquele sentimento de que se a gente pudesse voltar atrás, naquele dado momento, naquelas circunstâncias, a gente também agiria de modo diferente se soubéssemos lá, se tivéssemos lá a maturidade, o entendimento que temos hoje. Imagina isso numa dimensão maior no mundo espiritual, quando a gente se desliga de uma existência e está se preparando para uma nova etapa reencarnatória. A compreensão se dilata, a percepção dos sucessos e dos fracassos, das oportunidades que foram aproveitadas, daquelas que a gente não aproveitou, daquelas que a gente postergou, isso se torna muito claro, porque a visão fora do corpo físico, ela tem uma extensão maior. Então, para aqueles espíritos, que estão num grau de maturidade espiritual, que consegue avaliar e perceber essas nuances, ele mesmo reconhece a necessidade de experimentar novamente essa ou aquela situação de vida, para que aprenda verdadeiramente a lição que tinha lhe sido ensinada, da qual não aprendeu. Então, a gente sempre reencarna buscando essa melhoria. É hesitante? É assustador? Acredito que sim, porque a gente não sabe se vai acertar. É como se a gente tivesse, por exemplo, estudado muito para uma prova de uma disciplina que a gente não tenha muita segurança, e apesar de termos nos dedicado bastante, de termos preparado bastante para essa avaliação, na hora da prova a gente fica muito assustado, sem saber se a gente vai fazer uma boa prova ou não, se o resultado que a gente vai ter é um resultado bom ou não. Então, são preocupações mesmo de quem está se aventurando numa tarefa que, apesar de ter buscado a preparação, não sabe se conseguiu.
Então, o processo reencarnatório, ele tem essa estrutura para nós. Então, acho que quando a gente reencarne, apesar da gente saber que a gente possa avançar e tudo, sempre tem esse receio. A própria literatura espírita nos esclarece disso. Mas é acertado intimamente que a vida nos é dada para o progresso. E por isso ela precisa estar fortalecida no seu verdadeiro sentido. Quando a Joana fala que existe o bem em sua plenitude, em sua amplitude, e que ele está para todos, e que ele busca a todos a todo instante, e que no meio desse processo todo, o próprio ser humano, encarnado na Terra, movido pelas excitações do mundo físico, pelo materialismo, e aí se coloca numa situação muito egoísta, querendo deixar apenas fluir, né, as sensações, os desejos e a satisfação dos seus próprios interesses, isso chega a um ponto que não tem limite, porque cada vez mais que consegue, mais quer, até porque vai sempre achar que a felicidade verdadeira, a paz, a alegria, nascerá dessas conquistas. E quando se dá conta de que não nasce, a tendência é se esquivar e achar que ainda não aconteceu porque ainda não tem o suficiente. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou movimentar nesse sentido. E exaustivamente vai perdendo energia física, perdendo energia emocional, perdendo mesmo esse sentido verdadeiro da vida e se deslancha na busca daquilo que não trará felicidade. Então, a Joana fala que esse é um dos escolhos da tarefa no bem, porque essa busca incessante por aquilo que não é duradouro distancia o ser da sua verdadeira essência, que é divina, porque Deus é nosso Pai. A nossa essência é divina. Quando a gente se distancia disso, quer dizer, a gente faz uma escolha de vida, a gente busca coisas que nos distanciam da presença de Deus, da essência de Deus nas nossas vidas, e isso não combina, né? É como se a conta não fechasse. Então não tem como a gente encontrar felicidade nisso. A gente não vai encontrar, né? Então, a Joana coloca isso, ela diz, em razão disso, permitem-se a embriaguez dos sentidos físicos, até a exaustão, quando são consumidas pelo tédio, filho precioso do vazio existencial. É isso que nós estamos falando, não vai suprir a necessidade da alma, que é a essência divina. Então, a pessoa tem, quanto mais tem, mais quer, mas não se satisfaz nunca, porque busca nos lugares errados. Se atiram perturbadas na busca de outras sensações, que somente podem ser fruídas sob a ação, às vezes, de drogas alcoólicas, derivadas do tabaco e de outras procedências químicas, ou descendo aos desvãos sombrios e primitivos do sexo em aturdimento. Então, você olha o comportamento da sociedade como um todo, nós vivemos numa sociedade muito materialista, aonde as sensações falam muito alto aos sentidos, e o indivíduo ele está cada vez mais à busca disso, né? Ela coloca que esse processo cria mesmo uma desarticulação do indivíduo com Deus e propicia sofrimento e dor, o vazio existencial que só se completa quando a gente de novo busca essa comunhão com o Pai. Há aqueles que revertem esse quadro? Claro que há, né? São quadros que a gente pode reverter pela ação contínua, no esforço de transformação moral, né? Pela nossa dedicação intensa no trabalho de reforma íntima, nas reflexões que a gente precisa fazer sobre as nossas condutas,
pensar sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, buscar na oração a paz naquelas horas de grande aflição, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe nem dizer da onde que vem tanta angústia, tanto sofrimento. Então, é se movimentar nesse emaranhado de situações, às vezes muito conflitantes, mas buscando a assistência dos benfeitores espirituais, para que a gente possa ser forte o bastante de superá-las. Ela diz assim, olha, se observares com cuidado, notarás a grande massa a correr para lugar nenhum, a buscar coisa alguma, porque dominada em parte pela ansiedade de uns e de outros amargurados pelo desencanto, quando todos apelam para a violência como forma de extravasarem o mal-estar em que estão mergulhados, ou na soberba infeliz que os empurra para a solidão e, por efeito, para os transtornos depressivos a que se entregam sem resistência. Joana coloca um quadro aqui altamente psicológico, né? Porque quando as coisas nascem no íntimo do ser e atingem o campo da nossa ação, a gente está apenas estampando nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ideias, o que da alma está cheio. Quando ela fala aqui do quadro de ansiedade, né? Ansiedade, ela às vezes se comporta no coração daquele que quer ter as coisas resolvidas ao seu jeito, da sua forma. E como isso não acontece do seu jeito e da sua forma, isso é fonte geradora de alta inquietação. A sensação de que o indivíduo não consegue controlar as coisas, porque a gente às vezes pensa que é Deus e a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar fatos e pessoas. E a sensação que a gente tem de que a gente não consegue fazer isso, e porque não teria que acontecer mesmo, né? Isso nos causa um tormento profundo, porque na maioria das vezes nós queremos controlar tudo à nossa volta. Se as coisas caminham pela nossa ótica, da forma como a gente deseja, tá tudo bem. Sai um átimo daquele ponto, pronto. Acabou o sossego, acabou a tranquilidade, né? Ela cita aqui a situação das extravagâncias, da necessidade do supérfluo que não nos supre as necessidades do coração. E que nesse emaranhado de superficialidade, a gente acaba exaltando cada vez mais o orgulho, que se mostra em soberba. Quantas vezes a gente já não ouviu coisas do tipo assim, mas eu tô pagando, né? Então se eu pago, a pessoa tem que me atender direito. Como se tudo reduzisse às cédulas, né? Ao dinheiro. Como se as coisas, né? O bom trato, a educação, a generosidade pudessem ser compradas. Ou que tivessem que ser demonstradas mediante algum pagamento. Os valores da alma se perdem para muitos, que têm tudo à sua mão, do seu jeito de ser, acostumados, às vezes, muitas vezes, desde criança, a terem todas as suas vontades atendidas, se tornam adultos insensíveis, incapazes de perceber a dor alheia, incapazes de perceber a necessidade do próximo. Então não se compadecem de ninguém, mas compadecem-se exasperadamente de si. Então se sentem altamente sofredores, angustiados, aflitos, quando percebem que as coisas à sua volta não giram em torno de si.
E como a vida ela é muito ampla, né, meus irmãos, ela corre em favor de todos nós e não apenas de alguns, há o momento em que essas almas ainda muito pueris, muito infantis, né, que tiveram a sua trajetória marcada por essa intencionalidade muito materialista, se perdem nesse emaranhado de dores. E aí os processos depressivos, eles se instalam porque é uma rebeldia interna do indivíduo ante a vida moral e espiritual. Consciente? Às vezes não, meus irmãos. Na maioria das vezes não. Porque o indivíduo, sob o processo depressivo, ele está realmente em alta dor moral, de sofrimento profundo. Ninguém tira isso. Ninguém diz que não está. Ninguém faz pouco caso disso. O fato é que a vida ela vai alinhando os fatos para que o indivíduo possa transcender esse estado de necessidades que precisam ser atendidas, né? E passe a enfrentar mais as dores, passe a enfrentar mais aquilo que vai lhe dar robustez para caminhar adiante, né? Porque os desafios que se apresentam na vida são grandiosos. Ninguém diz que eles são fáceis de passar, mas eles precisam ser vivenciados para o crescimento. Por isso que é importante, ainda em tenra idade do corpo físico, pais, né, tios, avós, tutores, não privarem as crianças das experiências que elas precisam passar. Elas não têm que ser poupadas de tudo. Elas precisam entender que na relação com os amigos, com seus professores, com a família, tem que ter uma relação de respeito, de integralidade, de afeto, que essa criança é amada por muitos, mas não será amada por todos, e que a vida faz com que a gente dê da nossa parte para que a vida também nos responda na mesma intensidade. Então a gente precisa criar esses elos de força, não privar a criança de passar das dores que precisam passar, mas é passar junto dela, fortalecendo, dando a ela a sustentação que ela precisa e que nasce do coração daquele que ama, né? Joana coloca assim: alguns indivíduos, quando ainda jovens e ambiciosos, procuram trabalhar com afinco, preenchem todas as suas horas com labores compensados com dinheiros elevados, salários elevados, com distinção sociais, e exaurem-se. Abandonam a família, os amigos e vivem somente para o seu estilo de ganância. Mais tarde, quando alcançam a velhice, gastam tudo quanto amealharam na busca da saúde que acabaram perdendo. Do tempo que se foi em vão, sem lembranças ditosas da convivência familiar, que não tiveram em consideração da ausência do culto ao belo, à bondade e à renovação espiritual. Então, Joana está falando que no século que nós nos encontramos, é muito comum na sociedade nossa a gente ter pessoas ainda muito jovens já preocupadas em amealhar dinheiro. E se impõem uma tarefa excessiva de trabalhos, todos eles remunerados. E se eu tenho tantas horas de trabalho, eu vou trabalhar aqui, quando eu sair daqui eu consigo chegar em tal lugar para fazer esse trabalho, aí me oferece outra função, então, mas se eu me apertar um pouquinho mais, se eu diminuir um pouco a minha hora de almoço, se eu dormir menos 2 horas, eu consigo me organizar para montar esse material, para levar essa aqui, e a pessoa vai fazendo isso. E ela falou que é claro que essas pessoas criam um projeto, segundo ela aqui, o termo que ela coloca, né, motivados ainda pela ambição, pela ganância, eles se distanciam de coisas que são importantes na vida e que são valores essenciais para a construção desse homem integral, desse indivíduo integral que vai saber amar, que vai saber compartilhar momentos, que vai saber se integralizar com as pessoas, que vai ser piedoso, porque tira de si o centro das atenções. Mesmo, veja bem, mesmo que essa pessoa impute para si tamanha carga de trabalho, porque quer proporcionar à sua família um bem social, material, ainda assim essa atitude precisa ser revista. Porque às vezes você preenche o lado da familiar
com tanta coisa de material, mas a presença, aquele bate-papo em família, aquela hora de almoço, aquele conflito discutido dentro do lar, aquelas horas de brincadeira em que você pega o cachorro, vai passear, vai ensinar o filho a andar de bicicleta, que você vai brincar de um jogo de tabuleiro, que você vai ver um filme junto, estourar uma pipoca, conversar, essas coisas se perdem. E é isso que cria essa essência na formação, na construção e no desenvolvimento das habilidades emocionais, tanto da família quanto do próprio indivíduo. E aí Joana fala, o indivíduo se perde tanto na ganância que quando chega a idade adulta, velhice, ele vai gastar grande parte do que ele conseguiu juntar para restaurar sua saúde, que já se perdeu, se desgastou ao longo de todos esses anos de entrega ao trabalho excessivo. Joana diz assim, são as suas atitudes paradoxais. A busca do incessante poder para desfrutar e tombam no ter sem o prazer, em face dos distúrbios orgânicos, psicológicos, de que acabam se tornando vítimas, pelas incursões desvairadas na ansiedade e no tormento de alcançarem metas tão insignificantes, mas que para estes tem grande valor. Então, quando a gente percebe isso, o que Joana está falando assim? Olha, mas essa busca, essa luta, né? Essa soberba toda, esse desgaste todo, essa coisa toda é tão insignificante perto de coisas que são verdadeiras. Então, ela está dizendo para a gente assim, olha, se você está nessa linha, né, ore e vigia, porque você está caminhando na contramão da tua essência divina. Então, o indivíduo precisa parar para pensar antes que a morte chegue. Porque quando a morte chegar, que a morte do corpo físico chegar, o que vai restar é a preparação de uma nova encarnação. Mas em que circunstâncias? De que forma? De que maneira? Junto de quem? Então, é preciso pensar hoje para, enquanto se tem tempo, fazer diferente, fazer melhor. Adentrar para um universo espiritual, que é a verdadeira essência de todos nós. Então, não é de luxo dessas coisas que a gente vai viver. A gente vai viver da essência divina que constrói a nossa verdadeira identidade. Joana diz assim, ó, armados, portanto, de conflitos, não tem espaço mental nem emocional para as questões simples, mas grandiosas da existência, para a contemplação da natureza, nem para as bênçãos domésticas da afetividade e da carícia, do convívio ingênuo com a família e com os amigos. Não é? E essas coisas que marcam. Outro dia as pessoas estavam no meu local de trabalho conversando, lembrando da época de situações de dentro do lar, das broncas que a mãe dava, da comidinha gostosa que comia, da forma às vezes mais austera de paz. Então, essas coisas que fazem parte dessa memória emocional, que é muito importante para a nossa saúde, porque nós somos de essência divina. Dentro de nós existe essa semente, nesse germe da perfeição. O amor está em nós em essência. Quando o ser humano, quanto mais ele é estimulado nas ações do amor e do afeto, melhor ele vai responder para a vida. Porque é com base nesse amor universal, nesse amor divino que o Mestre Jesus nos ensinou, que a gente consegue superar as outras coisas. Então se fortalece no bem, se fortalece no amor, se fortalece na verdadeira essência divina, para que as coisas que são do mundo não afetem a nossa essência verdadeira. Então a gente se fortalece para isso. Então quanto mais a gente tiver essas vivências todas, mais a gente caminha melhor. Então não é um estado de rigidez ou de busca incessante de coisas tão infantis que vai fazer um verdadeiro valor familiar. A gente precisa reconstruir nossos valores, pensar sobre os nossos valores, pensar sobre as nossas buscas. O que eu busco, o que eu quero, o que eu desejo para minha família, o que eu desejo para os meus filhos, o que eu desejo para a minha vida afetiva com a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado, que restinhos de vida eu quero dar para os meus pais, né? O que eu desejo no meu local de trabalho, até quanto
eu me dou para o meu trabalho, até quanto eu me dou para minha família, né? É nesse instante que a gente precisa e quanto eu vou doar de mim para mim mesma, para eu poder ser forte, né? Nem ingênua, mas corajosa, não é isso? Isso é muito bacana. Joana continua assim, olha, se alguns deles... Não, desculpa, ela vem falando assim, olha, que a todo caminho nós vamos encontrar com pessoas com diversos pontos de vista, né, com diversas atenções e tudo mais. E a gente tem que tomar um cuidado, por quê? A gente vamos supor, a gente às vezes traz numa estrutura psíquica essa coisa da ganância. Vou pegar o exemplo ali da Joana que ela deu. Então já traz ali, porque a gente já viu em outras vidas isso, já tivemos muito em outras vidas, a gente não quer perder isso, isso nos excitou muito, então a gente volta já querendo muito isso. Pode ser que num dado momento a gente se depare com outros espíritos que também pensam dessa forma, que também estão por aí pelo mundo tentando acertar seus caminhos. E que, de certo modo, vem com a gente com uma mensagem muito excitante, que nos chama a atenção, porque a gente já gosta daquilo, então o outro vem e fala, não, mas vamos fazer isso, a gente faz isso, a gente abre uma firma aqui, a gente faz não sei o quê, a gente tenta daqui, a gente vai não sei o quê. E a gente começa, né, e vai, vou fazer, vou acontecer. Quando vê, a gente já abriu um leque de possibilidades, a gente já criou tantas coisas que a gente quer fazer, a gente acaba se perdendo. Então, Joana fala assim, opa, vamos botar o pé no chão. Vamos parar para pensar. Essas pessoas vão te surgir no caminho, mas aí é nessa hora que você tem, opa, peraí, mas tudo bem, eu quero fazer isso aqui é importante nesse momento para minha família, então eu vou dar um passo de cada vez, eu agora vou fazer isso aqui, futuramente eu vou empreender dessa outra forma aqui, aí eu vou trabalhar naquele local ali, eu vou me dedicar ao máximo ali, porque aquilo ali me dá condições melhor de trabalho, melhor para minha família, né? Mas num dado momento em que me pedirem determinada coisa, não, eu não vou fazer, nesse momento não consigo. Essas coisas que a gente precisa pensar. Eu me lembro de muitas situações dentro da própria fraternal, em que pessoas que às vezes que chegavam na casa espírita muito atormentadas pelas questões espirituais, né? Às vezes uma questão de influências mesmo, outros processos obsessivos, né? Ou mesmo aquele chamamento doloroso que vem para a pessoa acordar para a realidade, tudo. E depois de tempos, a pessoa lá trabalhando, assumindo a tarefa, a vida já equilibrada, a pessoa já tinha saído daquele quadro de choro, de não conseguir dormir, do desejo de se matar. Então já tinha vencido aquele quadro todo, já estava ali equilibradinho, de repente a pessoa chegava e falava assim, olha, eu vou parar de frequentar a reunião porque me apareceu uma proposta de emprego em tal horário, e aí eu vou para esse lugar e tal. É claro que essa avaliação é cada um que vai fazer, né? E nem a gente vai dizer que fulano está certo ou está errado, porque é sempre uma decisão de cada um. Mas às vezes a pessoa já está com a vida muito equilibradinha, já está com tudo certinho, e aí começou a adentrar agora com um trabalho espiritual, de reequilíbrio, de serenidade, de paz, está bem ali, vai de novo, abre mão daquilo para o interesse material, para ganhar mais do que já ganha. Então é um irmão em perigo, sem dúvida. É isso que Joana vai falar para nós aqui, toma cuidado, às vezes é preciso dizer não, para que as coisas espirituais cheguem ao campo do sim no nosso coração. Então é dessa vigilância, desse cuidado que a gente tem que ter, daquela amizade que chega, muito prazerosa, muito amiga, muito sorridente, a gente gosta de estar junto, mas de repente é aquela amizade que tem uns hábitos esquisitos, tem um comportamento estranho, começa a querer oferecer pra gente coisas que a gente não gosta, quer que a gente conviva situações que a gente não convive. Então são amigos, a gente gosta, amigos queridos, a gente deseja todo o bem do mundo, mas a gente vai estar junto? Não vai mais, a gente vai vigiar e orar. Tem que resguardar o nosso coração dessas coisas, porque a gente pode, num dado momento mesmo,
se perder, é disso que a Joana está falando. E para aqueles que podem estar me ouvindo agora, que às vezes eu ouço muito isso, né? Eu ouvia muito isso lá na Fraternal, quando a gente às vezes desenvolvia uns assuntos desse tipo, tinha gente que falava, não, isso eu não acho não, Kátia, porque a pessoa pode ir em tal lugar, entrar e sair de lá do mesmo jeito que entrou. Mas isso não existe não, gente. Sejamos realistas, isso não existe não. Porque cada local, cada relação, cada amizade, cada comportamento, tudo está marcado por características emocionais, psíquicas e espirituais compatíveis. Então você fala assim, ah, não, mas eu vou entrar lá naquele lugar e vou sair de lá ileso. Aí eu tô entrando lá com o propósito também de me divertir, de fazer o que eu tenho que fazer lá dentro e tal. Vou sair de lá inteirinho, não sai não. Não pensa que sai que não sai não. Não sai não. Não sai. Não sai. Não tem como. Não tem como sair. Porque a gente vai estar entrando no ambiente respirando uma aura, né? Uma energia compatível daquele ambiente. Aí eu fico assim, ah, mas eu vou entrar e vou sair de lá ileso? Que robustez moral é essa que a gente acha que tem? E se tivesse, talvez nem se permitisse botar pé em determinados locais. A gente ouve um negócio desse e fala assim, nossa, mas você está sendo exagerada. Não, a cada um as suas escolhas. Foi o que falou Joana lá no livro, na lição da semana passada, a escolha é de cada um, né? Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, não. Nós temos que ser realistas, não é? Temos que ser realistas, velho. A cada um segundo suas obras. E obrar está em escolher aonde eu vou, com quem eu vivo, o que eu converso, o que eu penso. A gente não sai ileso nem dos nossos pensamentos, que são só nós, que ninguém compartilha. Agora você imagina a gente entrar para um ambiente que eu vou compartilhar a mesma energia ruim, intensa, inquietante, com diversas pessoas, eu vou sair de lá livre, leve, solto? Não, não mesmo, não tem como. Então a Joana está dizendo isso. E aí ela começa a fazer que a gente observe isso. E agora aqui ela vai levantar dois aspectos, né? Daquilo que a gente recebe de influência do outro, do que está dentro do nosso coração. Então ela diz assim, olha, se alguns deles, né, desses indivíduos, nesse comportamento do cotidiano que ela veio traçando aqui até agora, atravessa-te o caminho e se te impõem contrários, desculpa-os. Não lhes cedas campo, deixando o terreno em que semeias, para que as plantas mais se multipliquem e o abandono malcine o solo que poderás transformar em jardim ou em pomar. Se te menosprezam, alegra-te ao constatares que eles não te conhecem e não dispõem da capacidade de entender a beleza que vai além dos valores egóicos que acumulam, mas que são mortos, sendo obrigados mais tarde a deixá-los, porque os não podem levar até além do túmulo por onde todos marcham. Então ela fala assim, que a gente precisa vigiar muito nisso. A gente não tem que condenar ninguém, né? Porque a gente tem que querer bem as pessoas. O fato de alguém, da gente, por exemplo, estar tentando um caminho de busca espiritual, a gente tem que agradecer a Deus que o nosso coração já despertou para isso. Outrora, com certeza, a gente não tinha despertado e talvez nos comportássemos como esses que hoje a gente já consegue identificar. E esses também um dia entenderão que a vida tem que se resumir em coisas mais profundas. Então a gente não deve desejar para eles mal, a gente deve desejar tudo bem do mundo. E todo bem que a gente puder fazer para eles, a gente vai fazer. E isso é diferente de acolher as ideias deles como verdade para nós. É só disso que ela está falando. Então eu vou acolher a verdade do outro para mim? Não, eu tenho a minha verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Cada um tem a sua verdade, a sua trajetória, a sua história, a sua construção individual. Então, o que para o outro é motivo de alegria, de felicidade, de prazer, pode não ser para mim. E se não é para mim, que fique ele com a sua cota de prazer e deixe eu encontrar satisfação onde eu quero. É isso que Joana está colocando para nós aqui, né? Ela diz assim, ó, se tentam conduzir-te para o parque das suas paixões, tem cuidado com esse fascínio, com o brilho enganoso do seu ouro, que é sedutor, e segue a trilha da dificuldade, que te enrija o caráter e fortalece os sentimentos, carente de coisas, mas rico de amor e de paz. Então, olha o que ela está dizendo para a gente aqui, cuidado, não se deixa perder. Né? A vida, ela é muito excitante, as pessoas se deixam iludir pelas coisas do mundo físico. E claro que às vezes, por gostar de nós, querem nos ver junto deles, nessas propostas de vida. Então, é todo amor, todo carinho para com ele, mas deixar muito certo para esse outro. O que me alimenta é outra coisa, o que eu quero é outra coisa, o que eu busco é outra coisa. Nós somos amigos, eu te respeito, te quero todo bem do mundo. Mas nesse ponto a gente não pode comungar de ideias nem de ações. Olha que lindo isso, né? Agora, quando é que a gente consegue, às vezes, ter uma atitude dessa? Quando a gente está fortalecido nesse amor. Por isso que é importante envolver-nos nessas ações de amor, senão a gente não avança. Aí ela vem assim, ó, não consideres esses escolhos humanos, ou seja, esses obstáculos humanos, materiais, emocionais, como de grande valia. Insiste nos teus propósitos e verás diluir-se, desaparecer do caminho e abrir-te novos horizontes, mais amplos, mais encantadores, em convites para conquistá-los. Aí ela para e fala assim, mas no entanto, não há apenas esses escolhas na tua vida, existem os teus demônios internos. Aí ela vai falar da gente com a gente mesmo. Porque, e acho interessante ele ter colocado isso aqui, porque a gente pode, às vezes, ir lendo uma mensagem dessa e falar assim, mas eu tô muito santinha aqui, então eu não posso me envolver com pecado, né? Tem pessoas que fazem isso mesmo, se afastam, né? E usam esses termos mesmo. Não é isso, somos todos filhos de Deus, estamos todos nessa tarefa de crescimento, cada um busca o seu caminho, cada um vai ter uma leitura, cada um vai ter uma identidade, né? A gente ainda tem muito que aprender, a gente não tem noção de nada, nós estamos aqui na luta, tentando acertar, e eu acho que o que fica para nós é a mensagem de Emmanuel, mas os discípulos, que diz assim, de mim mesmo eu nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá desses recursos segundo a minha necessidade. É se amparar em Jesus para as dificuldades que nós temos, mas é buscar a Jesus ao invés de buscar as coisas materiais. É esse o convite. Aí ela fala assim, ó, as tuas fragilidades, as tuas ambições humanas, frutos da cultura do consumismo, as suas falsas necessidades de prazer e de gozo, teus cansaços, desencantos, isso tudo constitui terríveis escolhas que vencem muitos trabalhadores do bem, que se detêm a lamentar as dificuldades ao invés de avançar na conquista da harmonia interna. Reclamar é um negócio muito, muito delicado, né? A gente deveria não reclamar tanto, a gente reclama muito das coisas. E Deus é tão bondoso conosco, tão generoso conosco. A gente recebe tanto do Pai Celestial. A gente sempre deveria ter uma palavra de gratidão a Deus pelas coisas que a gente recebe, que a gente sabe que são boas para nós, e para aquelas que a gente acha que não são tão boas, a gente deveria agradecer também, porque tem tudo a mão do Pai a nos guiar e a nos amparar. Ela diz assim que essa harmonia dos nossos sentimentos não pode ser adquirida de um momento para o outro, de um salto para o outro, porque ela é uma experiência nova que ainda não existe nos arquivos do nosso inconsciente. Portanto, é necessário esculpi-la no interior do ser, a fim de que venha a exteriorizar mais tarde como bênção de tranquilidade e de alegria de viver.
Olha que lindo isso, gente, que ela está dizendo para nós aqui, que no processo encarnatório todos nós temos dificuldades, todos nós vamos enfrentar lutas, que esse processo nosso ainda é muito pequeno, né, meus irmãos? Nós estamos aí na segunda escala do planeta de provas e expiações, né? A gente veio do mundo primitivo. Olha só, estamos na segunda escala de evolução. E olha como que tá difícil para nós esse momento de transição. Quanta dor, quanta angústia, né? Tá sendo um momento diverso pra gente, de muito encontro conosco mesmo. E a gente não pode abrir mão de viver essas oportunidades, de nos encontrarmos conosco mesmo. Porque como ela tá falando aqui, esse novo jeito de ser, essa harmonia do sentimento tem que ser esculpida dentro do íntimo, que nós ainda não temos muita noção de como engendrar isso, mas a gente precisa, a gente vai buscar. No momento que a gente sabe, meus irmãos, é que tão carentes de afeto e amor que nós somos, a gente precisa se regozijar nesse amor em Jesus. Então, é no Cristo que a gente vai encontrar, é isso que nos falta. É em Jesus, meus irmãos, e Jesus está por nós. Por isso que ele falou, vinde a mim como estáis, e eu vos aliviarei. É dar as mãos ao Mestre e caminhar com Ele, porque as coisas vão se desencadear. A gente está indo, seguindo o curso dessas águas que vão nos levar ao melhor lugar para nós. Então, é vencendo os obstáculos, como a água vence os obstáculos, né, da beira do rio, para a gente avançar. E a gente precisa só acreditar de que a vida nos presenteia com oportunidades e que a gente vai vencer em meio a isso tudo. Ela diz aqui, olha, nunca desanimes. Para finalizar, ela diz assim, ó, nunca desanimes e jamais desista da atividade do bem por causa dos obstáculos que aparecem. Geram eles enfermidades, eles geram dor, eles geram desencantos. A vivência do bem é o hino de beleza à vida e da exaltação ao amor que cada um necessita experimentar. Belíssima, belíssima essa lição de Joana de Ângeles, que conquista o nosso coração no melhor que a gente tem de nós, nos pensamentos mais afáveis, de alegria, de gratidão, de respeito. A gente pode abrir mão de tanta dor que a gente vive. A gente não precisa sofrer tanto como a gente tem sofrido. Vamos orar a Jesus, vamos pedir proteção para a gente poder avançar, mas coragem e alegria de viver, porque as coisas estão bem, meus irmãos. Por mais difícil que estejam, elas estão sob o amparo de Deus e não estaria em mão melhor. Fiquem com Deus, muita paz, que as mensagens trazidas por ela hoje sejam bem refletidas por nós em nossos corações. Que tenhamos uma semana de paz, de alegria. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.